Glória a Deus, a paz de Jesus, irmãos. Aleluia. Bem, vamos nos colocar em pé, reverência à palavra do nosso Deus. Aleluia. Aquilo que eu tenho pedido, irmãos, aqui nos cultos, tenho pedido do nosso grupo da igreja no WhatsApp. Mesmo que você esteja em casa, participe do culto como se você estivesse aqui. Dê atenção à palavra de Deus. Abra a tua Bíblia aí junto conosco. Os irmãos podem abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 43. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 31. Então você que está em casa também, pegue uma Bíblia. Abre aí tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 43, do versículo 26 até o versículo 31. E mesmo que você esteja em casa, eu disse uma vez, parece que em casa talvez é até mais difícil de assistir o culto do que aqui, porque em casa há muitas coisas que podem tirar a tua atenção. Muitas pessoas estão assistindo o culto por um aparelho de celular, e o aparelho de celular, ele é complicado, porque tem horas que chega a mensagem, você quer olhar a mensagem, aí você sai um pouco do culto, você sai um pouco, esquece um pouco da mensagem aqui de Deus, e quer olhar lá a mensagem do WhatsApp que chegou. Então faça de conta que você está no culto aqui, preste atenção em toda a palavra que vai ser falada nessa noite. Eu vou procurar resumir um pouco a mensagem, mas digo para você que ela tem uma grande importância para todos nós, porque é a palavra de Deus, não por causa de quem está trazendo, não por causa do pastor Franklin. Eu não sou um grande pregador, mas porque é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então dê atenção, espero que você fique com a gente aí até o final. Gênesis capítulo 43, do versículo 26 até o versículo 31. Os irmãos aqui encontraram? Glória a Deus. Então vamos ler, diz assim, ó: E vindo, pois, José à casa, trouxe-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: O vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? Glória a Deus. E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José se apressou, porque no seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, saiu e conteve-se e disse: Pão de pão. Glória a Deus, amém? Vamos orar. Vamos pedir para que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Pai amado, nós entramos em Tua presença através da oração, Senhor Jesus Cristo. Queremos pedir a Tua direção, Pai amado. Queremos pedir, Senhor Jesus Cristo, que com Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos dar compreensão da Tua palavra. Fala conosco, Senhor Jesus. Nós precisamos, vai tocando em cada um dos que estão aqui, vai tocando em cada um daqueles que estão assistindo esse culto em seus lares, vai tocando, Pai amado, onde eles estiverem, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós clamamos e proclamamos. Muito obrigado, Deus poderoso, amém, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, podem sentar, amém. Irmãos, eu queria falar um pouco nessa noite sobre o choro de José, amém, o choro de José. Nós vimos aqui uma parte em que ele chega e vê seus irmãos, e quando ele vê seu irmão Benjamim, ele não se contém e ele começa a chorar. E talvez você lendo só essa parte aqui, só essa passagem aqui, você não vai compreender o motivo do choro de José. Então eu vou precisar contar para você a história de José, o que aconteceu para que ele chorasse dessa maneira aqui nesse momento. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que nessa noite nós temos uma palavra de perseverança, uma palavra de perdão, e uma palavra de força para continuar confiando no Deus Todo-Poderoso, amém? Preste atenção nessas coisas. Então, a história de José, bem dizer, a Bíblia começa falando assim: e tinha José 17 anos de idade. Ele ia com seus irmãos, onde seus irmãos pastoreavam as ovelhas de seu pai, e trazia muitas vezes más notícias dos seus irmãos ao seu pai, e por isso os irmãos dele não gostavam muito dele, aleluia.
A Bíblia também fala que José era o filho mais querido de Jacó. Jacó amava José mais do que todos os outros, e por isso ainda mais os seus irmãos não gostavam dele. Jacó pegou e fez uma túnica toda colorida para José e deu para ele de presente. E aí algumas traduções dizem assim: por isso seus irmãos odiaram a ele. José teve sonhos, em que nos sonhos dele mostrava, eu vou procurar, como eu falei no começo, eu vou procurar resumir um pouco, né, porque senão vai ficar muito grande, muito comprido. Mas José teve sonhos que mostravam os seus irmãos se prostrando diante dele. De novo a Bíblia repete, dizendo: por isso os seus irmãos o odiaram ainda mais. Glória a Deus. José teve esse sonho, irmãos, contou para os seus irmãos, contou para o seu pai, e seu pai uma vez disse assim: que é isso que tu está sonhando? Quer dizer que todos os teus irmãos, e ainda eu e tua mãe, vamos nos curvar diante de ti? E os seus irmãos o odiaram por causa disso. Mas seu pai guardava todas essas coisas no coração. Bom, passou-se alguns dias depois disso, e Jacó chamou José e disse assim: vai aonde estão os teus irmãos pastoreando lá, vê como é que eles estão, vê como eles estão passando, traga notícia deles para mim. E José, como um bom filho, acatou a ordem do seu pai e foi. Só que quando José vinha chegando, e seus irmãos o viram de longe, eles já começaram a dizer: lá e vem o tal sonhador. Glória a Deus. Vamos lançar mão dele, vamos matá-lo e vamos ver no que dá os seus sonhos. Amém. Glória a Deus. Às vezes nós temos sonhos maravilhosos, às vezes nós temos vontade de alcançar grandes coisas. Isso eu estou falando de algo espiritual, grandes coisas na presença do nosso Deus. Mas tem pessoas às vezes que querem abafar esses sonhos, né? Eu estava conversando com o irmão Lucas. Essa ideia da live, de transmitir o culto, já vinha na minha mente há muito tempo. Antes de acontecer toda essa história de coronavírus, antes de acontecer tudo isso, eu já vinha pensando nisso. Porque eu sei que essa internet, ela alcança muito mais pessoas do que aquelas que só chegam aqui nesse lugar, né? Glória a Deus. Mas quando eu conversei com um ou com o outro, disseram: rapaz, é difícil, rapaz, não dá. Aí graças a Deus chegou o irmão Lucas. Eu nunca nem falei para o irmão Lucas isso. Ele chegou para mim e disse, antes, né, ele chegou para mim e disse: pastor, vamos fazer live, vamos transmitir. Irmão Noel também, bora fazer live, pastor. Aí foi quando eu falei para o Lucas, disse: Lucas, eu tenho vontade de fazer isso há muito tempo, mas as pessoas que eu procurei sempre disseram que não dava. Glória a Deus. Lá vem o tal sonhador, vamos pegá-lo, vamos matá-lo e vamos ver no que dá os seus sonhos. E quando José chegou, eles pegaram ele, mas Rubem, o mais velho, disse assim: olha, não matemos ele é nosso irmão. Não tem uma cova aqui, não tem uma cisterna, não tem um poço aqui, vamos lançar ele lá dentro. A Bíblia diz que não havia água naquele poço. E mais, a Bíblia diz que a intenção de Rubem era devolver o menino ao seu pai. E quando José chegou, eles fizeram isso, pegaram José, arrancaram a sua capa, arrancaram aquela túnica que seu pai tinha feito. Talvez a gente só consegue imaginar, irmãos, como foi a reação de José. Eu não acredito que José, quando chegou, ele ficou caladinho, vendo os irmãos tirar a túnica dele, vendo pegar ele na mar, jogar dentro do poço. Eu acho que ele clamou, ele disse: ei, para, o que está acontecendo? Sou eu, José, o irmão de vocês, o que vocês estão fazendo? E quando lançaram ele no poço, ele gritou lá dizendo: ei, é José, sou eu sou irmão de vocês, o que está acontecendo? Por que vocês me jogaram aqui? Glória a Deus. Eram irmãos mais velhos de José. Todos que estavam ali eram irmãos mais velhos de José. E normalmente o irmão mais novo se sente protegido no meio dos seus irmãos mais velhos, né? Normalmente o mais novo, ele se sente protegido no meio dos irmãos mais velhos. Mas para José foi diferente. Alguma coisa estava diferente ali na situação de José. Os seus irmãos mais velhos, em vez de lhe dar proteção, era que ele queria fazer mal. Glória a Deus. Então só posso imaginar o que José clamou, o que ele pensou, a angústia que ele passou naquele momento. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Naquele momento ele não entendeu o que estava acontecendo. E talvez ele clamou: o que foi que eu fiz, que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Glória a Deus. Deixaram José no poço e olharam de longe, e a Bíblia diz que vinha uma caravana de midianitas. Disseram: olha, Judá, um dos irmãos de José, disse assim: olha, por que nós vamos matar? O que nós vamos ganhar matando ele? Vamos tirar ele, vamos vender ele para os midianitas, e aí nós ainda lucramos com isso. Uma vez eu preguei sobre isso.
E ele disse assim: eu imagino o alívio de José quando seus irmãos lançaram talvez uma corda, uma escada, eu não sei o que colocaram para ele subir, provavelmente uma corda. Mas eu fico imaginando o alívio dele quando finalmente seus irmãos rodearam o poço e lançaram a corda dizendo: pode subir. Ele disse: ufa, eu sabia que vocês iam pensar melhor, eu sabia que vocês iam colocar a mão na consciência e ver do que vocês estão fazendo não está certo. Ele pensava que finalmente seus irmãos tinham pensado melhor e agora iam fazer alguma coisa boa para ele. Mas quando tiraram ele daquele poço, a primeira coisa que José viu foi alguém entregando um saco com 20 moedas para um dos seus irmãos. Outro dos midianitas chegou lá com José e já amarrou suas mãos e já pegou a corda e já foi levando ele. Glória a Deus. José clamou, irmãos. Lá na frente Judá diz assim: será que nós não ouvimos o clamor e a angústia do nosso irmão quando ele clamava para nós, quando nós o vendemos? Então com certeza José clamou, que ele continuou clamando, dizendo: o que está acontecendo? O que é que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu sou o irmão de vocês, vocês são os meus irmãos, vocês são para me proteger, por que vocês estão fazendo isso? Glória a Deus, amém. Mas venderam José para os midianitas. Nós podíamos fazer uma lista de José, né? Vamos colocar na lista negra, tá? A lista negra de José vai entrar o nome dos irmãos dele, menos de Benjamim, porque era o mais novo, ficou lá com o pai. Mas outros 10 irmãos, porque eram 12 junto com Benjamim e José, então o nome dos outros 10 irmãos estavam lá na lista de José. Já você vai entender essa lista. Vamos colocar o nome deles na lista de José. E José agora vai se encontrar no Egito. E tudo é providência de Deus. Talvez você nem perceba isso, mas se fosse outra pessoa que tivesse comprado José e não Potifar, porque Potifar, guarda, né, do rei, o capitão da guarda do rei foi lá e comprou José. Se fosse outra pessoa, tinha acontecido diferente. Você vai já entender. Potifar chega lá, olha para José, se agrada de José e o compra como criado. Aleluia. José é acostumado a ser o filho mais querido da sua casa. José é acostumado a ganhar presentes. José é acostumado a outras pessoas lhe servirem. Agora ele vai ter que servir Potifar e toda a casa ali de Potifar. Mas uma coisa interessante sobre José, irmãos, é que mesmo assim ele não deixou de acreditar no Deus Todo-Poderoso. Ele não deixou de ser zeloso. Sabe, quando ele chegou na casa de Potifar, a Bíblia diz que tudo o que ele fazia, Deus prosperava na sua mão. Sabe por quê? Eu tenho certeza absoluta que José fazia com zelo. Não importava se ele tinha saído da sua casa, não importava se ele tinha sido vendido pelos seus irmãos, não importava o que tinha acontecido com ele até aqui, ele ia continuar sendo uma pessoa zelosa. Amém? Então ele continuou sendo zeloso e tudo que ele fazia, Deus prosperava na sua mão. Potifar olhou e percebeu: tudo quanto José faz, Deus prospera na sua mão. Vou colocar ele como mordomo sobre a minha casa, abaixo só de Potifar. Glória a Deus. Acho interessante, porque José era acostumado, como eu falei, uma vida boa do lado do seu pai. Foi vendido pelos seus próprios irmãos. Quando foi tirado do poço, teve uma esperança. A esperança acabou rápido, porque levaram ele como criado ou escravo. Agora ele chega na casa de Potifar, de criado ele já passa mordomo, está abaixo só de Potifar, na casa ali de Potifar, manda em todo mundo, ninguém manda nele a não ser o próprio Potifar. Olha, José de novo está progredindo, né? José de novo pode ter uma esperança. Glória a Deus. Mas aí, a mulher de Potifar olha para José, e a Bíblia diz que ele era um rapaz belo, um rapaz bonito. E a mulher de Potifar começa a desejar José. Amém? E ela chega e diz assim: te deita comigo? Não, não posso. O meu senhor Potifar colocou todas as coisas na minha mão, exceto você, né? Claro que é a mulher dele. Como eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Sinceramente, irmãos, se fosse nós nessa situação, será que nós teríamos o mesmo pensamento de José? Se fosse nós na situação de José, será que nós iríamos continuar, né, sendo zeloso ao Deus Todo-Poderoso, procurar ser fiel ao Deus Todo-Poderoso? Sinceramente falando, analisa aí na tua mente, analisa aí no teu coração. Talvez você pensasse: eu vou ser fiel a esse Deus. Eu estava lá na casa do meu pai, os meus próprios irmãos me venderam, eu cheguei aqui agora, virei escravo de Potifar.
Não, ele diz: como eu cometeria tamanho mal contra o meu Deus, pecaria contra o meu Deus. E a Bíblia diz que constantemente aquela mulher falava para ele: te deita comigo, te deita comigo. Ele dizia: não, não, não e não. Mas um certo dia, né, a mulher preparou uma cilada para ele. A Bíblia diz que quando José chegou, não tinha nenhum dos servos na casa, só a mulher de Potifar. Você acha mesmo que não foi ela que programou isso? Você acha mesmo que não foi a mulher de Potifar que chegou com o servo e disse assim: olha, pode sair todo mundo, só quero José hoje aqui nessa casa. E quando José chegou, só estava a mulher de Potifar, e ela agarrou nas vestes dele e disse assim: hoje tu vai se deitar comigo. Disse: não, não posso. E aí a Bíblia diz que ele largou a sua veste ali e saiu correndo. Quando a mulher de Potifar percebeu que José tinha largado as vestes nas mãos dela e tinha saído correndo, ela começou a gritar. Os criados vieram, os outros criados vieram, e ela disse: olha o que fez esse meu marido, trouxe esse hebreu para nos trazer, para nos fazer vergonha. Ele veio aqui para tentar me possuir, deitar comigo, mas eu gritei, e aí ele correu. Está aqui a capa dele, está aqui a veste dele, para provar que ele queria me agarrar à força. Inverteu tudo aí, né? Ela, glória a Deus. Amém. E segurou a roupa de José. Quando Potifar chegou, ela foi lá e contou a mesma história para Potifar. Ele disse que Potifar se irou com José, irmãos. Lembra a esperançazinha que José estava tendo de novo? Porque agora ele que mandava, ninguém mandava nele, a não ser Potifar. Acabou. Porque a Bíblia diz que Potifar pega José e lança ele numa prisão. Vamos voltar para a lista de José. Já estava lá os 10 nomes dos irmãos dele. Bora colocar agora o nome da mulher de Potifar. Por quê? Porque essa mulher mentiu, e pela mentira dela, José agora tinha sido lançado na prisão. Ah, por que não colocar o nome de Potifar também? Porque Potifar preferiu acreditar na mulher dele. Tinha até uma certa lógica, né? Mas aí ele tinha visto que Deus estava com José, que José prosperava em tudo. Então ele podia ter pensado: não, esse homem aqui eu sempre vi ele andando de forma íntegra, então eu posso acreditar nele. Ele não deu essa chance, ele simplesmente pegou José e também lançou na prisão. Certo? Então segura aí. Os 10 irmãos de José, a mulher de Potifar e o próprio Potifar na lista de José. Eu falei no começo que se Potifar não tivesse comprado José, tudo seria diferente. Porque como ele era capitão da guarda do rei, ele pegou José e lançou exatamente na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Aqueles que o rei não gostava e mandava prender, iam ficar exatamente onde José estava preso. José ficou preso ali um certo dia. Foi lançado na prisão também o copeiro e o padeiro. Não vou contar o sonho deles para a gente adiantar um pouco. Mas eles tiveram sonhos, tanto o copeiro como o padeiro tiveram sonhos. José foi lá e interpretou o sonho dos dois, e assim como José interpretou, aconteceu. José chegou com o copeiro do rei e disse assim: olha, tu vai ser restituído ao teu cargo de copeiro real, mas quando tu chegar lá, te lembra de mim, lembra que eu interpretei o teu sonho, lembra que eu estou aqui, eu fui tomado da minha terra, fui roubado da minha terra, e nada fiz que merecesse estar preso aqui. Então quando você chegar lá no faraó, fala de mim para faraó, lembra de mim. A Bíblia diz que o copeiro foi restituído ao seu cargo, mas simplesmente se esqueceu de José. 2 anos José ficou esquecido pelo copeiro lá na prisão. Talvez nós, talvez eu, naquela listinha negra, vou botar aqui também, copeiro real, porque esqueceu de mim aqui dentro dessa prisão, né? Esqueceu de falar de mim lá com o faraó. Ele disse que passaram ainda 2 anos enquanto José estava preso ali. E um certo dia faraó teve sonho, é bem conhecido o sonho. Sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas boas, 7 espigas mirradas, e as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas comiam as 7 vacas gordas e as 7 espigas mirradas, certo? E Faraó se perturbou com esse sonho, chamou todos os seus adivinhos, os encantadores da sua terra, e disse assim: vocês têm que me interpretar esse sonho. Mas ninguém podia interpretar o sonho do rei. O copeiro finalmente, acho que ele era meio parecido assim com o pastor Franklin, né?
Finalmente ele lembrou. Quando teve esse sonho, quando o faraó teve esse sonho, agora ele chega para o faraó e diz assim: hoje eu me lembro dos meus pecados. Quando o Senhor, o rei, ficou chateado, zangado com o seu servo, me lançou na prisão. Lá eu sonhei e teve um hebreu que, assim como ele interpretou o sonho, assim aconteceu, tanto o meu quanto o padeiro. O faraó disse: pois traga esse homem até mim. A Bíblia diz que José se barbeou, se ajeitou, se aprontou e foi se apresentar diante de Faraó. Se você ler lá, a Bíblia diz que José já tinha 30 anos quando apareceu diante de Faraó. 30 anos. Se ele saiu com 17 anos da sua casa, ele já tinha pelo menos 17 anos que ele não via o seu pai. 13 anos que ele não via o seu pai. Certo? E o rei contou todo o sonho para José. José disse: olha, os dois sonham a mesma coisa, o rei. E você sonhou duas vezes porque Deus tem pressa em realizar o que vai acontecer aí. E ele te alertou, está alertando o faraó daquilo que ele vai fazer no mundo. As 7 vacas gordas são 7 anos de abundância em toda a terra do Egito, em que a terra vai prosperar como se nunca foi visto antes. Mas depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de fome em toda a terra, em que não se lembrará, a fome vai ser tão grande que nem sequer vai ser lembrado o tempo de fartura. Olha, Faraó tinha chamado José para interpretar o sonho. José já deu a interpretação, mas José não parou por aí. Glória a Deus. O homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele não para só naquilo que é exigido dele. Amém? Faraó tinha chamado José para interpretar o sonho, mas ele interpretou o sonho e ainda disse assim: eu te aconselho, ó rei, a preparar um homem que junte todo o mantimento que puder durante esses 7 anos de fartura, para que quando vem os 7 anos de fome, vocês tenham sobrando, para que vocês não passem, que a terra não passe necessidade. Faraó se admirou com José. Ele olhou para todos que estavam olhando e disse assim: será que tem alguém mais sábio do que José para assumir isso? E olhou para José e disse: pois agora você é governante de todo o Egito, você só está abaixo de mim no trono. Amém? Então José, a partir dali, passou a ser governador do Egito, e todos que habitavam no Egito tinham que obedecer diretamente a José. Ele pegou o segundo carro do rei, e botaram José em cima e saíram pelas ruas do Egito, dizendo: olha, vocês têm que se ajoelhar diante de José. Glória a Deus, amém? Até aí tudo bem, né? Tudo entendido. Glória a Deus. Vamos lá. A Bíblia diz que ele passou 7 anos ali. Tinha 13 com 7, 20. 20 anos já longe de sua casa, tá? Vamos calculando isso. 20 anos. Porque ele passou 7 anos na cidade do Egito, recolhendo tudo que ele podia, e fez tudo isso. Depois que passou mais 2 anos, aí a Bíblia volta lá para Jacó com seus filhos. A Bíblia diz que havia fome sobre toda a terra. E Jacó reuniu seus filhos e disse assim: olha, vocês não sabem que tem mantimento lá no Egito? Pois peguem agora o que nós tivemos, vão lá comprar no Egito mantimento para nós, para que nós não venhamos morrer de fome. 22 anos, né? Não posso me esquecer, 22 anos, que José está longe de casa. Seus irmãos foram até lá, e aí começa aqui essa história que nós estávamos lendo. Quando os irmãos de José chegam no Egito, José imediatamente reconhece eles. Eles não conseguiram reconhecer José, mas José imediatamente reconhece eles. E ao primeiro momento, o que parece é que naquela lista negra de José servia para uma vingança, porque quando ele vê os irmãos dele, ele diz assim: vocês são espiões, vocês vieram espiar a terra para ver onde é as fraquezas, para querer depois vir guerrear contra nós. E eles se espantaram e disseram: não, Senhor, nós somos 12 filhos do mesmo pai, um já morreu. Estavam falando de José que estava ali na frente. Eles não imaginavam que José ainda estava vivo, ou talvez, eles tinham essa dúvida, não sabiam se estava ou se não estava, mas diz assim: nós somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, um já morreu, o outro está com o nosso pai, nós não somos espias. E José diz assim: vocês são espiões, vocês vieram aqui para olhar a terra, para ver a fraqueza da terra, para querer guerrear contra nós. E disseram: não somos. Então façamos o seguinte, um de vocês vai ficar aqui, volta os outros,
me tragam esse irmão mais novo do qual vocês estão falando. Se vocês chegarem aqui com esse irmão mais novo, aí eu vou acreditar que vocês não são espiões. Mas se vocês não vierem com ele, então eu vou ter certeza que vocês são espiões e vieram apenas espiar a terra. Glória a Deus. José chama um dos seus servos e diz assim: olha, coloca aí o trigo para eles, coloca aí o mantimento, mas coloca de volta na sacola deles todo o ouro, todo o dinheiro que eles trouxeram para comprar. Fizeram isso e os irmãos de José foram embora. Quando eles chegaram mais lá na frente, eles abriram as sacolas e quando viram cada sacola tinha um ouro que eles tinham trago para comprar. Eles ficaram mais assustados ainda. Eles pensaram: não, isso aqui é para nos acusar de alguma coisa. Com certeza eles pensaram isso. Isso aqui é para nos acusar de ter roubado. Isso aqui é para nos acusar de ter feito algo contra ele. Seguiram o caminho, chegaram até Jacó e contaram detalhadamente tudo o que tinha acontecido. Jacó ficou chateado, irmãos. Jacó ficou triste. Ele disse assim: vocês para mim são terríveis. Glória a Deus. Vocês têm me tirado os meus filhos. Por causa de vocês eu perdi José. Agora já não tenho mais Simeão. E ainda querem levar Benjamim para que eu perca o outro irmão de José. Eu não deixarei ir Benjamim, porque eles tinham dito: se Benjamim não fosse o irmão mais novo de vocês não vier, eu não vou acreditar em vocês e vocês não vão ver a minha face. Então eles chegaram e disseram assim para Jacó, o homem disse que nós precisamos levar. Eu não vou deixar levar Benjamim, foi a resposta de Jacó, porque se ele for e se alguma coisa acontecer com ele, você pode ter certeza que vocês vão enterrar o pai de vocês com tristeza. Eu não vou morrer nos belos dias, eu não vou morrer nos bons dias, eu vou morrer de tristeza e vocês vão me enterrar dessa maneira. Glória a Deus, amém. Passou-se mais um tempo, a fome apertou de novo. Jacó chama seus filhos e diz assim: olha, vocês não sabem que tem mantimento no Egito, vão lá e comprem mantimento para nós. Aí eles começaram a dizer: pai, aquele homem, o governador do Egito, ele disse para nós que nós não vamos ver a sua face se nós não levarmos nosso filho, nosso irmão mais novo. E Jacó começa assim: Benjamim não vai, eu já perdi o seu irmão, não vou perder ele também. Benjamim não vai. Por quê? Por que vocês fizeram esse mal tão grande contra mim? Por que vocês disseram que tinha mais um irmão ainda? O desespero de Jacó, irmãos. Só para os irmãos entenderem melhor, eu fico imaginando que Jacó, ele tinha um certo peso na consciência, você sabia? Ora, José estava muito bem lá do seu lado. Ele chama José e diz assim: vai lá onde estão teus irmãos. E quando chegam de volta, glória a Deus, quando os irmãos voltam, José não volta, né? Lá no passado, glória a Deus. Sabe o que eles tinham feito para Jacó, irmãos? Eles pegaram a túnica de José, rasgaram, melaram de sangue de cordeiro e apresentaram para ele: vê se essa é a túnica do teu filho. A resposta de Jacó disse assim: é a túnica do meu filho. Com certeza um animal feroz o pegou e o despedaçou. José foi despedaçado. Era isso que nesses 22 anos Jacó vinha pensando. Todo esse tempo ele só pensava isso. Ele imaginava que quando ele tinha mandado José tinha sido despedaçado por uma fera. Então ele disse: olha, Benjamim não vai. Mas passou-se um tempo, a fome apertou mais ainda. E os filhos de Jacó chegaram para ele e disseram: deixa-nos ir, deixa-nos levar Benjamim. Prometeram várias coisas. Ele disse: olha, se eu não voltar, você pode ficar com meus filhos. Se não trouxer o Benjamim de volta. E prometeram várias coisas, até que Jacó viu que não tinha jeito, disse assim: vai, vocês podem levar. Se for para mim ficar sem filhos eu ficarei. Então você imagina que esse homem ficou triste. Todo o tempo em que seus filhos foram até lá no Egito, ele ficou triste pensando no que poderia acontecer. Bom, eles foram, levaram Benjamim, chegaram lá de novo. E quando chegou, José olha para eles, os reconhece. E ele diz assim: como vai, foi a parte que nós lemos aqui, irmãos. Como vai o vosso pai? O ancião de quem vocês nos falaram ainda está vivo? Você imagina
a força que José fez para fazer essa pergunta. Sabe qual era a vontade de José naquela hora? A vontade era dizer assim: como é que está o meu pai? Não o vosso pai. Como é que está o meu pai? Como é que está meu pai? Ele ainda está vivo? Eu ainda posso ver meu pai vivo? Mas ele não queria agora naquele momento. Então ele disse: como é que vai o vosso pai? O ancião de quem vocês me falaram ainda está vivo? E olha que resposta maravilhosa José recebe. Ele diz: sim, o nosso pai está bem, ainda vive o nosso pai. Eu imagino que o coração de José só faltava saltar pela boca. Eu imagino, glória a Deus, porque ele sentiu uma alegria tão grande, porque ele sabia agora que seu pai ainda estava vivo. Mas ele se acalmou. Mas ele olha lá no fundo, e estava Benjamim, o seu irmão mais novo. Disse assim: esse é o irmão de quem vocês nos falaram? Vocês me falaram? E disseram: sim, é ele. E aí nesse momento foi que a Bíblia diz que José não se conteve, porque no íntimo dele aquilo mexeu com ele. E ele teve que sair e chorar, e chorou escondido, e depois lavou o rosto para que ninguém visse que ele tinha chorado, e voltou e comeu com seus irmãos. Nesse momento, Jacó chamou de novo o servo e disse assim: olha, vocês vão pegar, vão colocar de novo o mantimento para todos esses homens, vocês vão colocar o ouro dele de volta nas suas sacolas, e vocês vão pegar a minha taça, a taça a qual eu bebo o meu vinho, e coloquem na sacola do mais novo, de Benjamim. Fizeram como José tinha mandado, entregaram o trigo, e eles partiram de novo. José chama de novo o mesmo servo e diz assim: agora persegue eles, vai lá e diz que eles roubaram a minha taça. Seriamente, irmãos, não parece que José queria uma vingança? A impressão que dá é que José queria uma vingança contra os seus irmãos. Ele se lembrava de tudo que eles tinham feito, e parece que José queria essa vingança. E aquele servo foi lá junto com ele e disse assim: olha, como é que vocês fizeram tal coisa? O nosso governador aqui, José, não falou José, né? Tinha outro nome lá, não me fugiu agora o nome. Eu gosto só de chamar José. Sinceramente eu não gosto de falar o nome que os outros reis dão para o povo de Deus, porque normalmente são nomes que exaltam Deus deles, e os nomes que eles têm são nomes que exaltam ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Como eles se fizeram tão mal, roubaram a taça do nosso Senhor, e disseram: nós não fizemos isso. Se algum de nós tiver feito, todos nós vamos voltar lá, depois vamos ver. Começaram a abrir as sacolas, desde o mais velho até o mais novo. E quando finalmente à beira de Benjamim, estava lá a taça de José dentro da sacola de Benjamim. Ele diz que eles rasgaram suas vestes em sinal de tristeza, de angústia. Eu acho que eles ficaram meio atônitos. Sabe quando você recebe aquela notícia ruim, alguém chega para você e diz assim: olha, aconteceu isso. Chega, você fica assim meio sem saber o que fazer, sem entender direito ainda a situação. Eu acredito que eles ficaram assim, eu acredito que eles ficaram sem entender direito a situação. Mas estava lá, eles viram, a taça estava dentro da sacola de Benjamim. Foram levados de volta para a presença de José. E aí eles começaram a ser questionado por José: como é que vocês fizeram tal coisa? Aí Judá tomou a frente e começou a falar. Disse assim: olha, nós somos sim 12 filhos de todos os irmãos. Voltou a repetir: um já morreu, um já não está entre nós. Mas o que acontece é que muitas vezes nós é que estamos pagando pelo nosso próprio pecado. Nós é que estamos pagando por algo que nós fizemos lá no passado. Porque nós tínhamos um irmão e nós vendemos o nosso próprio irmão para ser escravo. Glória a Deus, amém. E a Bíblia diz que nesse momento, irmãos, amém, nesse momento José, ele não se conteve mais. Ele olhou e disse assim: sou eu sou José, aquele que vocês venderam naquele tempo, sou eu que estou aqui. E eles ficaram novamente atônitos, parados, sem saber o que falar, sem saber o que dizer. Eu não sei se passou na cabeça dele dizendo assim: agora nós estamos feitos de vez. Se esse é José a quem nós vendemos, se esse é o nosso irmão que nós jogamos no poço, com certeza ele vai nos lançar na prisão, com certeza ele vai nos mandar nos matar.
Mas não, José começou a chorar, e disse: cheguem até aqui. E ele abraçou os seus irmãos e começou a chorar com ele. Ele correu lá com Benjamim, abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar com seu irmão Benjamim. E ele disse: olha, vocês não devem estar angustiados por terem me vendido para cá, porque foi Deus que me mandou na frente de vocês. Aleluia. Ô José, quer dizer que mesmo você passando tudo isso, você ainda acredita que foi mão de Deus? Foi a mão de Deus que me mandou para esse lugar. Foi Deus que usou vocês para me vender. Foi Deus que usou Potifar para me comprar. Foi Deus que usou Faraó para poder eu estar aqui, para conservar a vida de toda a humanidade. Se você ler lá, você vai ver. Ele não fala só de Israel, ele fala conservar a vida de toda a terra. Glória a Deus, amém. Foi Deus que me enviou. Difícil, irmãos. Sinceramente difícil alguém aceitar isso de bom grado. Difícil a pessoa aceitar passar por tantas situações e ainda assim dizer e clamar, dizer assim: foi Deus que fez tudo isso. Glória a Deus. Mas foi isso que José fez. Não fiquem angustiados de terem me vendido, porque Deus me mandou na frente de vocês para que conservasse toda a vida. Glória a Deus. Em outras palavras, eu perdoo vocês, amém. Ora, José não queria vingança, então esquece o nome dos irmãos de José lá da lista. Ei, tem Potifar, tem a mulher de Potifar que mentiu acabaram lançando José na prisão, e José nem se lembra deles, não se fala mais nesses homens. Então José não buscou vingança contra eles. Às vezes eu fico imaginando, quando José assume o cargo de governador, Potifar diz assim: estou ferrado. E a mulher de Potifar diz: eu mais ainda. Potifar olha: por quê? Não, nada não, mas na cabeça dela estava pensando, né? Ele foi lançado na prisão porque eu menti, eu queria me deitar com ele e ele se negou. Glória a Deus. Mas José não levou vingança contra nenhum deles. O copeiro do rei que esqueceu José lá 2 anos, José também não buscou vingança contra ele. Você pode imaginar José lá na sala do trono de Faraó, e o copeiro, lá vem um copeiro se tremendo todinho, olhando para José. Será que ele vai se vingar de mim? Será que esse homem vai pesar a mão contra mim, por eu ter esquecido dele lá? Mas não, José não era vingativo. José era um homem que sabia perdoar, amém. Se você não sabe perdoar, se você não sabe dar perdão, você não serviria para o propósito que José serviu, porque Deus não queria que ele guardasse rancor no seu coração. Deus não queria que ele guardasse vingança no seu coração. Deus não queria que ele guardasse ódio, nem dos seus irmãos, nem da mulher de Potifar, porque tudo que estava acontecendo com ele era conforme a vontade de Deus. Então José, em vez de buscar vingança, em vez de ficar amargurado com alguém, em vez de ficar odiando alguém, ele simplesmente resolveu perdoar. Amém, glória a Deus. José resolveu perdoar e aceitou tudo como sendo a vontade de Deus, o que muitas vezes as pessoas não querem fazer. Muitas vezes as pessoas preferem se descabelar, se desesperar, se angustiar. Glória a Deus. Bom, depois disso ele disse assim: ainda vive meu pai? A pergunta que ele queria fazer naquela vez, né? Naquela outra hora era a pergunta que ele queria fazer. Agora ele desabafou e disse: o meu pai ainda está vivo? Como é que vai o meu pai? E alguém olha para ele e diz assim: sim, o teu pai ainda está vivo. Glória a Deus. E ele diz assim: pois tragam meu pai, tragam tudo. Diz: vão lá com ele, diz que eu vou sustentar todos eles aqui, mas tragam meu pai até aqui. Ele preparou carros, preparou comida para a viagem, mandou presentes para o seu pai. E Jacó, triste lá no canto dele, pensando: o que será que aconteceu com meus filhos? O que será que aconteceu com Benjamim? Porque até o momento, para Jacó, José estava morto. De repente ele vê uma multidão de pessoas vindo, carros, soldados, mantimentos, e os seus filhos junto, e Benjamim também. Glória a Deus. Ele já se alegrou mais. Mas primeiro: o que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu lá no Egito? Por que vocês voltaram dessa maneira, com carros, com tanto mantimento, com tanta coisa? Os irmãos de José parece que ficaram tão angustiados que não souberam nem dar a notícia para o pobre do velho, sabia? Eles chegaram lá, em vez de: pai, senta aqui, nós temos uma notícia para você. Não, a Bíblia diz que eles simplesmente chegaram e disseram assim:
pai, José está vivo. A Bíblia diz que José perdeu até as forças. Eu acho que aí sim, eles pegam, corre lá, pega uma água para o nosso pai, faz alguma coisa, põe sentado, abana. Glória a Deus, amém, porque Jacó perdeu as forças, quando ouviu que José estava vivo, e aí ele disse assim, uma hora, parece que ele recuperou, ele se levantou e disse assim: meu filho José está vivo, o que eu ainda estou fazendo aqui? Vamos, porque eu quero me encontrar com ele. Glória a Deus, amém, meu filho está vivo, eu quero me encontrar com ele. Então se levantaram e foram. Oh, irmão, eu fico imaginando a cara. Os irmãos me chamam muitas vezes, dizem que eu sorrindo todo o tempo, eu prego sorrindo. Eu imagino que Jacó, quando foi na direção do Egito, ele foi tanto tempo assim: meu filho José está vivo, meu filho José estava vivo, estava para rasgar a boca de tanto sorrir, aquele Jacó triste que os filhos dele via pelo canto, agora já não era mais assim, ele tinha um sorriso largo na boca, porque seu filho José estava vivo, e ele estava indo se encontrar com seu filho. Glória a Deus, amém. Então, quando eles chegaram perto, Jacó disse assim, chamou um dos filhos e disse assim: vai lá avisar José que nós estamos chegando. Ah, meu irmão, José, quando ficou sabendo, ele não esperou não, 22 anos sem ver o seu pai, 22 anos sem ver, sem abraçar o seu pai. Então quando disseram que seu pai estava chegando, ele mandou preparar seu carro, subiu no seu carro e foi se encontrar com seu pai. Ele não esperou. Glória a Deus. Eu imagino, irmãos, a Bíblia muitas vezes ela não dá grandes detalhes, mas eu imagino José, quando ele olhou e ele reconheceu seu pai, estava um pouco diferente agora, ele estava mais velho, talvez já tinha cabelos brancos, mas ele conheceu ainda seu pai. Aquele ali é meu pai. Então ele manda parar o seu carro, desce e vai correndo. Jacó também pede ajuda de alguém, desce do seu carro e também vai se encontrar com seu filho. Os dois se abraçam, e a Bíblia diz que eles ficaram um longo tempo chorando ali, apenas abraçados, sem falar nada, só chorando os dois. Glória a Deus. Eu não sei, eu acho que José dizendo: eu vi meu pai de novo, e Jacó dizendo: olha, eu vi José de novo, ele está vivo, ele está bem. Finalmente eles se soltam, olham um para o outro, e Jacó realmente diz: agora, meu filho, eu já posso ser despedido em paz, eu já posso morrer em paz, porque meus olhos te viram e eu sei que tu está bem. Glória a Deus, aleluia. Sabe, eu não sei se José ainda tinha esperança de ver o seu pai um dia, eu não sei se Jacó ainda um dia pensava, aliás, ele tinha certeza que não ia ver, porque na mente dele José estava morto. Ele não esperava por isso. Tenho certeza que aquele homem agradeceu a Deus de uma forma tão maravilhosa. Quando ele foi orar, ele se derramou em lágrimas na presença de Deus. A Bíblia também não relata isso, mas eu acredito que quando ele foi finalmente conversar com Deus, ele agradeceu: Senhor, obrigado por ter me deixado ver de novo meu filho José. Glória a Deus. E Jacó viveu ainda ali muitos anos junto de seu filho. Ele pôde de novo viver os sonhos de José. Todos aconteceram. Os seus irmãos se prostraram diante dele. Seu pai teve que se prostrar, porque ele era governador do Egito. Não era isso que José queria, mas por ele ter essa posição, foi necessário. Mas o principal aqui que eu quero passar para você, meu irmão: perdão. José perdoou. Abre teu coração para o perdão, porque é muito melhor do que ficar na angústia, ou é muito melhor do que ficar com rancor, com ódio, alguma coisa desse tipo. Abre teu coração para o perdão. Se Jacó tivesse decidido matar todos os seus irmãos ali, se José tivesse decidido matar todos os seus irmãos ali, provavelmente ele não ia ver mais seu pai. Glória a Deus. Outra coisa é a perseverança. Eu não queria tocar de novo nesse assunto que tanto se fala aí, mas a verdade é que hoje nós precisamos confiar na provisão de Deus. Nós precisamos confiar que tudo o que acontece é conforme a vontade e a permissão de Deus. E nós vamos perseverar, nós vamos continuar acreditando, não importa o que nós vamos passar. Assim como José, tudo que ele passou, ele continuava confiando que tudo era conforme a vontade de Deus. Então não importa o que nós passemos, não importa o que vai acontecer, vamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Vamos ser como José: se for preciso chorar, a gente chora, mas continua confiando no Deus Todo-Poderoso. Nós não vamos ficar
ficar, sabe, amargurados, nós não vamos ficar odiando os outros, mas vamos perdoar os nossos irmãos, vamos perdoar aqueles que nos ofenderam, vamos perdoar aqueles que fizeram algum mal contra nós. E isso é que o Senhor Jesus Cristo quer. Ele morreu exatamente para perdão dos nossos pecados. Se não fosse a morte de Jesus Cristo, nós não teríamos esse perdão. E todos querem o perdão de Jesus Cristo, mas nem todos querem perdoar. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Amém? Perdoa. Glória a Deus. Chore. For preciso chorar, chore. Glória a Deus. Mas busque perdoar e busque perseverar na casa do Deus Todo-Poderoso, na presença de Deus Todo-Poderoso. Eu sei que nesse período talvez está difícil. Talvez as pessoas lá fora não imaginam o quanto está difícil para a igreja. Todos acostumados a estar reunidos aqui, louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Todos aqui reunidos e vendo o fogo de Deus descer sobre nós. Todos aqui reunidos e cantando e louvando e adorando. Olha, hoje é domingo, hoje é dia de culto. E aí os irmãos vinham. Tinha uns que não se preocupavam em vir, agora estão com vontade de vir, né? Glória a Deus, amém. E talvez as pessoas de fora não estão sabendo o quanto está sendo difícil para a igreja suportar tudo isso. Mas nós vamos perseverar, em nome do Senhor Jesus. Vamos confiar na providência de Deus, amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, aleluia.